Quer ser alegre comigo? Quer também aprender? É aqui mesmo! Bom, nosso tema da aula de hoje é missão matemática. Você gosta da missão? Eu gosto. Bom, missão é algo que a gente tem que cumprir, não é mesmo? A gente tem umas demandas a serem cumpridas. Bom, e quais são essas demandas? Montando gráficos. Nem sei, professor, o que é gráfico. A gente já viu isso no primeiro semestre. Tá lembrado? Tá não. Pode voltar aí às nossas aulas, que nós temos aí alguns estudos, algumas aulas sobre gráficos. Daí você vai aprender. Aqui a gente vai começar a entender sobre isso, né? Um pouco mais como fazer esses gráficos. Você sabe o que é gráfico? Continue aqui comigo. Então a gente vai entender como montar esses gráficos para resolver mistérios, né? É a nossa missão de hoje. Bom, para a nossa missão, nós temos que ter um objetivo. Nosso objetivo, então, que é o nosso desafio, é como podemos organizar informações de um jeito de entender mais fácil. A gente gosta muito do visual. Tanto é que eu coloquei bem colorida essa imagem aí e vim assim bem colorida para você, né? Então a gente é muito visual. E os gráficos são figuras, são coisas, são informações visuais. Os gráficos falam. Será que dá para transformar dados em desenho? Eu tenho certeza que dá. E você? E colunas? Será que dá também? O que os gráficos podem nos contar sobre coisas do nosso dia a dia? Você acha que os gráficos contam as coisas? Que a gente pode descobrir alguma coisa da nossa turminha através de respostas em um gráfico? Ai, mas eu tenho certeza que sim. Tô louca para descobrir. Vamos juntos. Bom, então o que são gráficos? O gráfico, ele é baseado em coleta de dados. Para eu formar um gráfico, eu preciso de dados. O que seria dados? O que é isso, professora? É a resposta. É a resposta de alguém. E para a gente ter aí um gráfico, a gente precisa de muitas respostas para que saia um gráfico bonito, grande. A gente vai fazer um teste aqui, tá bom? Então, o ato de perguntar, observar, sabia que os cientistas fazem muito isso? É algo para descobrir informações. É responder uma pergunta. Por exemplo, perguntar aos colegas: qual sua cor favorita? Em vez de você ir um por um, né, e tentar descobrir a resposta do João, da Maria, da Stephanie, da Mariana, você pode colocar isso em uma tabela para não esquecer. E os cientistas fazem isso, sabia? Ou também, quantos irmãos você tem? Você pode perguntar aos coleguinhas da turma quantos irmãos cada um tem. Se a sua turminha é de 20 alunos, 20 coleguinhas, vai ser 20 respostas. Olha só quantos. E daí depois você pode perceber aí quantos tem mais irmãos, quantos tem menos irmãos. São respostas que a gente procura responder através de um monte de pessoas, de uma observação, né, de um fenômeno, que é o caso dos cientistas, que eles vão procurar isso e colocar em uma tabela, para depois analisar esses gráficos. Bom, então, quando a gente pega essas informações, escreve num papel em formato de tabela, né? A gente faz o desenho da tabela e coloca ali os dados. Quando a gente tem essas respostas, a gente chama ela de dados, certo? A classificação dos dados não é aquele dado que a gente joga e tem os números lá não, tá? Isso aqui são números, mas são de resposta. Bom, após colher as informações, organizamos os dados, né? A gente coloca ali em categorias. Prof do céu, eu sou do segundo aninho, não sei o que é categorias. Categorias é a forma que você vai colocar de resposta. Por exemplo, quantos gostam da cor vermelha? Quantos gostam da cor azul? Então, são as categorias, é o nome que você vai procurar. Então, são as categorias. É só a resposta do que você está procurando. Como agrupar todos
que prefere a cor azul ou a cor vermelha. Então, ali você vai ver a resposta de todo mundo em formato de desenho. Vamos ver, então, um exemplo sobre isso? Bom, deixa eu colocar um pouquinho mais grosso aqui, que se eu precisar, já está ok. Bom, aqui eu tenho uma tabela. Eu fui lá na minha turma e procurei meus coleguinhas, né? Alguma coisa eu queria investigar. Então, aqui eu tenho uma pergunta e tenho ali as respostas. Qual é a fruta preferida das turmas? Eu tenho 3 turmas aqui dentro da minha tabela. Eu tenho a turma do segundo ano A, segundo ano B e o segundo ano C. Cada uma em colunas diferentes. Ai, professora, é coluna aí das suas costas? Não. As colunas, elas são essa daqui, ó. Uma coluna, 2 colunas, tá vendo? 3, 4. Então, nós temos aqui uma tabela com 4 colunas. A tabela, elas são feitas de colunas e linhas. E quais são as linhas dessa tabela? Vou colocar de vermelho. Nós temos uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, tá vendo? Então, nós temos aqui uma tabela de 4 colunas e 4 linhas. Tudo igualzinho que nem colunas e linhas. Bom, então qual que é a pergunta que eu fiz aqui nessa tabela? Qual é a fruta preferida das turmas? E eu dei aqui, ó, 3 opções. Aí a gente vai lá e pergunta: João, qual da sua fruta preferida aqui? O João é do segundo ano A. Ele vai responder: maçã. Aí a Maria responde: são nomes fictícios, tá? Ah, não, do segundo ano da Maria gosta de laranja. Aí eu vou colocar umzinho aqui. E isso aqui vai encher de números, conforme as respostas dos alunos da turma A, B e C. Bom, então as tabelas simples, elas contêm ali colunas simples, com uma pergunta e uma resposta, certo? Então, a tabela é como uma lista organizada. Percebeu aí que eu perguntei de um por um e foi colocando a resposta? Onde colocamos informações para ficar mais fácil de ler, né? E comparar. Quando a gente fala tabela dupla, a gente tem mais informações. E aqui eu coloquei 2 informações. Turmas diferentes, né? E frutas diferentes. Então, eu posso saber quem vai ganhar aqui de preferência? A banana? A maçã? Eu posso dizer ali, qual é a turma que mais gostou de laranja? Foi a A? Foi a B? Foi a C? São várias perguntas que eu posso fazer dentro da mesma tabela. Então, são vários dados. Se você quer saber mais coisas da sua turma, vamos fazer 2 perguntas para a turma. E daí, eu ponho tudo na mesma tabela. Aí a gente chama de tabela dupla. Quando é simples, responde uma perguntinha só. Bom, então aqui nós vimos as tabelas, como ela é feita, né? Aqui uma tabela tem linhas e colunas. Aqui eu já coloquei o exemplo preenchido para vocês. Eu fiz essa enquete e eu tenho algumas respostas aqui. Então, o gráfico de colunas ele vai depender das respostas da minha tabela, que é uma forma de organização que a gente tem de respostas. Então, o número que eu colocar aqui vai acrescentar aqui. Isso aqui é um desenho. Lembra que eu falei que os gráficos falam? Nós temos vários tipos de gráficos. Esse aqui é o de barras, tá bom? Então, as respostas que temos aqui está aqui também, em forma de imagem, de gráfico. Nós temos ali laranja, banana e maçã. Qual dessas frutas foi a mais cotada nas turmas? Olha só, as 3 turmas, né, gostam mais de maçã, não é mesmo? Na verdade, aqui, a turma B foi aqui, a turma C, né? Foi aqui que evidenciou a maçã. Então, a fruta preferida das 3 turmas ali é a maçã. E aí, a que mais evidenciou isso foi o segundo ano C. Tá vendo? Aqui, ó. Lá em cima significa que foi as mais respostas. E a menor resposta? A fruta que menos, né, foi desejada. Aqui, ó. Foi esse pequenininho aqui. Que também está no segundo ano C. Foi o número 4.
Só um pouquinho de pessoas gostou da maçã ali no segundo ano C. Tá vendo o tanto de coisa que a gente pode descobrir nesse desenho? Então, o gráfico de colunas, que é o nosso exemplo ali, ele vai mostrar os dados em formato de figura. Dependendo da quantidade, ele vai mudando, tá? É como um desenho com barrinhas que mostram quantas vezes algo apareceu. Quantas bananas aí de resposta apareceu? Quantas respostas apareceram de maçã? Então, ele vai somar tudo e vai subir ou descer. Então, quanto maior a barrinha, mais gente escolheu aquela resposta, certo? Fácil, não é? Que tal a gente praticar isso? Vamos jogar, então? Deixa eu abrir aqui, só um minutinho. É a hora que a gente mais gosta. Bom, aqui no nosso jogo, temos aqui um gráfico de barras. A gente já sabe que é a maior quantidade de respostas, né? Então, a gente vai conseguir responder isso. Nós temos uma de 10 questões. Quando a gente fala que vai responder um gráfico, é o quê? A gente vai responder uma pergunta. Então, essa pergunta é a seguinte: quantas crianças já se vestiram de vampiros? É uma fantasia, né? Geralmente a gente brinca disso na escola, na época ali das crianças, né? Cada um bem fantasiado. E aqui nós temos as respostas dessas crianças. Olhando neste gráfico, a gente pode ver aí quantas crianças se vestiram de vampiro. A gente vem aqui, ó, o vampirinho e sobe aqui. Olha só, deu no número 8. Então, significa que 8 crianças responderam que já se vestiram de vampiro. Qual seria a resposta? A gente já viu aqui, né? O número 8. Aí, muito bem! Nossa, tem mais gráficos aqui para a gente saber dessas respostas. Por exemplo, aqui, ó. Quantas crianças têm uma bola de futebol? Temos aí várias crianças respondendo. Aí, quantas crianças têm uma bola de futebol? Olha, eu tenho aqui a bola de futebol. Vem aqui no gráfico e olho. Quantas crianças? Ó, 3 crianças. Então, a minha resposta é 3. Bom, nós só fizemos 2 exercícios. Opa, a gente só fez 2 exercícios de 10. Você vai continuar aí na sua casa e vai ficar tinindo nessa questão de gráficos. Então, o que nós aprendemos hoje? Muita coisa. Aprendemos que dá para fazer figuras com resposta, não é mesmo? E não é bacana? Professora, eu não aprendi muito. Tem problema não. A gente vai fazer vários exercícios sobre isso. A gente vai visualizar vários gráficos. Nas próximas aulas, eu vou construir uma tabela com vocês e um gráfico. Tá afim? Então não percam a nossa próxima aula. Tchau!